Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre a indicação de mais um reforço do técnico Hélio dos Anjos para o Paysandu, de olho na reta final aí da disputa, da Série C. Qual foi mais um desses atletas indicados, onde ele trabalhou na sua carreira, principalmente nesse período que ele esteve na Ponte Preta. Além disso, quero mostrar aqui a tabela e será que, vendo os próximos jogos do Paysandu, é perigoso pensar, por exemplo, num risco de rebaixamento, até porque pela sequência de derrotas que a equipe vive e pela sequência de jogos também longe de casa, pode acabar complicando o Paysandu numa tabela e assim, se ainda tem uma chance ou não de classificação, que eu quero comentar aqui com vocês. Mas só antes de começarmos por hoje aqui, para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartel Foot. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos essa meta aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, sem dúvidas me ajuda bastante para o vídeo ser entregue para mais pessoas e você continuar recebendo os vídeos novos aqui do Black Cartel, tá? Tem também o nosso plano de membros que eu vou deixar aqui na tela para vocês, opções a partir de R$3 para você ter acesso aos vídeos antecipados. Tem também, no caso, a possibilidade de você sugerir temas aqui para o canal. Vou deixar o link aqui caso você queira virar um membro, embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Bom, informação lá do Twitter do empresário JRB, créditos aí para ele que direto traz alguns nomes especulados tanto no Remo quanto no Paysandu. Agora aí seria mais uma indicação do técnico Hélio dos Anjos para o Papão, o Matheus, no caso aí o Matheus Jesus, que tem contrato com o Corinthians até o final da próxima temporada e está emprestado nesse ano de 2023 à Ponte Preta, onde tem números realmente bem interessantes até aqui. Quando eu vi essa especulação, eu pensei que o jogador não estaria tendo uma sequência pela Ponte Preta, porque aí poderia ser muito mais fácil de pensar na contratação, mas não é o que está acontecendo. Para você ter uma ideia, ele atua aí como meio campista, como se fosse um meia central, não é um cara ali que vai ser um segundo atacante, muito mais a função de um meia de criação. Tem na atual temporada números bem interessantes, igual eu deixei aqui para vocês. Pela Ponte Preta ele disputou 28 atuações, marcou 6 gols e ainda deu 3 assistências, ou seja, 9 participações em gols em 28 jogos nessa atual temporada. Lembrando que a Ponte Preta disputou no primeiro semestre do ano o Campeonato Paulista da segunda divisão, onde foi campeão justamente com o técnico Hélio dos Anjos, e agora para o início da Série B, no caso, segue sendo uma peça importante na equipe e que está emprestado desde o ano passado, de 2022. 2022 ele não consegue jogar com frequência, foram apenas 6 partidas, passou também pelo Náutico na Série B de 2021, não foi bem, pelo Juventude, Red Bull Bragantino lá em 2020, jogador que assim, chega no Corinthians em 2019, vindo do Oeste, naquela ocasião tinha seus 20 para 21 anos, muito bem pelo Oeste, 6 gols em 17 jogos, chega para o Corinthians, jogou 9 partidas apenas e depois não conseguiu ir adiante. Jogador que desde quando ele surge ali já é tratado como uma promessa nas categorias de base, no caso aqui do futebol brasileiro, e passa também pelo futebol português, surge na base do Flamengo e da Ponte Preta, é o clube onde ele é revelado lá em 2016, uma curta passagem pelo Santos também em 2017, 14 partidas e uma assistência, jogou no Gambô Osaka do Japão e também no Estoril Praia lá de Portugal. Um jogador que então assim, eu olhei os números e pensei, então será que ele foi titular só no Campeonato Paulista e agora está sendo reserva? Não, é um cara que segue ainda sendo titular, então até por conta disso eu descartaria por completo de pensar nessa chance. Jogador que nos últimos 6 jogos que eu olhei aqui, foi titular em todos eles, jogando 90 minutos, inclusive nas últimas 15 partidas, toda como titular, quase todos os 90 minutos. Então é uma peça importante para o time da Ponte Preta, na Série B, e que por ele ter vínculo ainda com o Corinthians, eu acho que é bem complicado ele se destacando, possivelmente para o próximo ano seria negociado com algum outro clube, até porque o Corinthians não deve mais aproveitar o atleta. Lembrando que o Paysandu então segue de olho no mercado em uma função igual seria, o Matheus aí, que seria um jogador meio campista central, não vai ser um cara meio ofensivo que vai marcar muitos gols, mas também não é um primeiro volante somente para marcação, e sim para criação de jogadas. E dá para ver isso muito pelo mapa de movimentação dele que eu deixei aqui para vocês, que dá para ver as características, meio campista central, chega bem lá na frente também, do lado esquerdo, do lado direito, aqui o mapa de movimentação, que deve ser esse tipo de perfil que o Paysandu vai buscar, pelo menos mais um reforço nessa janela agora do meio do ano. 6.92, a nota média dele lá no SofaScore, realmente muito boa nessa atual Série B, 12 partidas, 12 como titular, um gol e uma assistência na segunda divisão, foi peça fundamental para a Ponte Preta conseguir, no caso, o acesso e o título do Campeonato Paulista da segunda divisão, mas que apesar do desejo do Hélio dos Anjos, eu diria que é bem complicado,
Hélio dos Anjos, Matheus Jesus, enfim, tá aí no caso algum dos nomes especulados e que o técnico indicando alguns nomes que estão vazando agora, mas com certeza deve ser uma lista bem grande, até porque esse aqui pelo menos completamente fora da realidade do Paysandu, pelo menos hoje estando na Série C. Bom, quero falar agora sobre a tabela e a sequência da Série C, onde será que o Paysandu corre um risco de rebaixamento para a 4ª divisão, onde assim, o Papão vem de uma sequência muito ruim de derrotas e que no próximo final de semana vai enfrentar nada mais nada menos que o Amazonas, que é o líder da Série C, no sábado às 4 horas da tarde. Depois ainda tem um clássico contra o Remo, na próxima segunda, dia 17, em casa contra o CSA, fora contra o América do Rio Grande do Norte, isso encerrando, né, no caso aí o mês de julho até o início de agosto, sequência de jogos realmente bem complicadas para o Paysandu. Depois disso, né, ainda tem outros compromissos em casa, mas se você for analisar a tabela, não está muito agradável não. 16ª colocação, até aqui 12 pontos conquistados, que tem uma diferença de apenas 2 para o último colocado, que é o Altos, do Piauí, e uma diferença de basicamente 4 pontos para o Volta Redonda, que é o primeiro time que está dentro da zona de classificação entre os 8 primeiros para a fase mata-mata. Então dá para ver o equilíbrio claro da Série C, né, no Campeonato Brasileiro, justamente por conta dessa tabela, e que sim, tem esse risco, principalmente se não vencer os próximos jogos, de acabar sendo rebaixado. Agora mudou o regulamento da CBF da Série C de 2023, os 4 últimos colocados vão ser rebaixados. Nesse momento seria Altos, Manaus, Aparecidense e Floresta. No caso ainda também o Aparecidense venceu no final de semana, então encostando ainda mais nos times da parte de cima, que até ali, ó, se você for analisar, até o Ipiranga com 14 pontos, na minha opinião, esses times daqui para baixo, não é que eles vão brigar até o final do campeonato, né, porque tem muita rodada pela frente, pode ser que algum lá de cima acabe perdendo um pouco de desempenho, mas ainda assim é perigoso de pensar num rebaixamento, ao mesmo tempo que está tão próximo de conseguir uma classificação ficando entre os 8 primeiros, né? Então, acho que no geral, o regulamento dessa forma ficou mais interessante, que eu acho melhor assim mesmo, você definindo, né, 20 equipes na Série C, ao invés de ter 2 grupos, por exemplo, e os 2 últimos rebaixados, fazendo igual é, por exemplo, na Série A, na Série B e agora também na Série C, o mesmo formato. E na teoria, então, os 8 primeiros se classificam para as quartas de finais, né, se eu não estiver enganado, quartas de finais, em confronto entre si, os primeiros colocados têm a vantagem em relação ao mata-mata, e os 4 últimos colocados não tem muito o que fazer, estaria na Série D, né, que seria um prejuízo gigantesco, a torcida ainda mais querendo, sonhando com acesso de volta para a Série B, vai lá e acorda com a realidade de uma Série D. Nossa, seria realmente bem ruim, e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Você acha que com a chegada do Hélio dos Anjos, apesar do primeiro jogo não ter tido um bom desempenho, você acha que dá para dar a volta por cima? O que espera desses próximos jogos? Que sem dúvida, se quiser uma reação, né, vencendo Manaus e o Remo, já daria um novo ânimo para o Paysandu, que são os 2 próximos jogos nas próximas 2 semanas. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar a gente aqui do Black Carter a chegar a essa marca no YouTube de 50 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões que eu já trouxe aqui do Paysandu, notícias do mercado da bola, projeto de clube empresa, quanto será que vale o clube, clica aqui e confira nesse vídeo que eu já trouxe aqui também. Nosso canal de cortes está aparecendo aqui na tela, cortes do Black Carter, e também nosso clube de membros embaixo na descrição. Valeu, galera!